Rapaziada, eu só digo uma coisa. Café é bom demais, velho. Na moral. Se você não toma café é porque sua vida tá fácil demais. Quando tiver mais difícil, você começa a tomar café. Ai, diz os velhos nordestinos, dá pra se dizer. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Igor. Eu tô começando um pouquinho diferente esse vídeo de exposição de Romanos, porque chegamos no último capítulo de Romanos. E simplesmente é um capítulo, só fazendo um breve disclaimer aqui antes da gente entrar no assunto principal, que o pessoal bate o olho e às vezes acha que é inútil. É Paulo dando a bênção apostólica dele no final do livro, citando alguns colaboradores, dentre outras coisas que ele fala no capítulo de Romanos. Porém, é um dos capítulos que mostram muito bem como é a igreja viver o evangelho. No capítulo 15, a gente tinha o evangelho dentro da igreja, como o evangelho deveria se comportar dentro da igreja. Aqui é a vida prática da igreja vivendo o evangelho. Na verdade, todo esse bloco é a vida prática da igreja, mas esse capítulo 16 principalmente. E basicamente agora, entrando na introdução do meu sermão, entre muitas aspas, a gente está vivendo uma época que números importam pra caramba. Quantos seguidores tu tem? A gente vê aí alguns influenciadores dizendo que é fácil de pegar mina na Ucrânia. Sim, é uma indireta pro Mamãe Falei. Apesar que eu gosto bastante dele. Mas isso é da natureza humana. É fácil pegar mina na Ucrânia porque eu tenho seguidores, porque elas são pobres. Quantos inscritos você tem importa. Quantas visualizações você tem, isso daí importa muito. Quantos membros assinam o seu canal, isso daqui é o maior pra galera. Esses caras são os diferentões. Muitas vezes avaliamos o sucesso de pessoas por pura estatística. Uma das minhas obras favoritas que virou adaptação, inclusive, recentemente, e amanhã teremos um Mundo da Lua, que é o nosso quadro de análise de cultura pop aqui sobre o filme, que é a Odisseia. Odisseia de Homero, onde temos o personagem principal da Odisseia, que é Ulisses, ou Odisseu, quando a gente pega outras traduções, que enfrenta monstros, enfrenta tempestades, enfrenta guerras, enfrenta até os próprios deuses gregos. Ele tem o Poseidon estava contra ele, assim por se dizer. Os seus soldados mataram o gado de Apolo. Mas um dos momentos mais marcantes acontece quando ele chega na ilha de Feácios, que depois de tantos anos ele começa simplesmente a contar nomes. Isso daqui eu não estou falando do filme, não, estou falando do livro, pelo amor de Deus. Ele começa a contar nomes, lugares e pessoas que marcaram toda a jornada que ele viveu até aquele momento. A história mostra que uma grande aventura nunca é feita apenas de batalhas. Ela é construída por relacionamentos que sustentam o herói ao longo da história. Odisseu, apesar de ser o herói da história, apesar de todo o seu grupo ter morrido ao longo da sua história, ainda assim, ele é uma pessoa honrada, que se lembra das pessoas, que se lembra dos seus, e não são apenas números. Romanos, aqui no capítulo 16, termina exatamente com esta visão, com essa visão tentando ser passada para a gente. Que depois de 15 capítulos tratando pontos essenciais da fé, a justificação, a depravação total, que todos pecaram, santificação, a eleição, a perseverança dos santos, a vida da igreja, a missão, a soberania de Deus. Paulo encerra falando no melhor jeito possível. Paulo encerra falando de pessoas. Para alguns leitores modernos, isso parece somente uma lista com coisas que fizeram, que vão fazer, que não tem importância nenhuma. Às vezes, quando a gente está lendo corrido na nossa leitura anual bíblica, a gente passa o olho e vral, é isso. Mas é algo muito importante, porque Deus inspirou esses nomes. E isso mostra que Deus não salva multidões anônimas que não conhecem. Deus salva pessoas e Deus se importa com cada uma dessas pessoas e ele sabe o nome de cada uma delas. Cada nome aqui em Romanos 16 representa uma história de graça na vida daquela pessoa. A graça de Deus que recaiu sobre ela, que ela pôde se arrepender dos seus pecados. É uma lembrança de que a igreja não é uma instituição fria e nunca deve se tornar uma instituição fria. A igreja do Senhor deve ser
um agrupamento dos seus santos, de nós, irmãos, segundo a graça de Cristo. A igreja é uma família. O grande tema de Romanos 16 inteiro é que depois de apresentar toda a doutrina do Evangelho, a maior teologia, Paulo mostra o resultado dela. O Evangelho não cria uma comunidade com membros VIP bom ou não. O Evangelho não se propõe a isso. O Evangelho não se propõe a dominar o mundo por meio de política, arte, economia, 7 esferas, não. Apenas indivíduos salvos. O Evangelho propõe uma família com indivíduos salvos pela graça de Cristo Jesus, como irmãos. Como Jesus prometeu em João 13:35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A teologia nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. A teologia desemboca no relacionamento. Eu dei uma continuada aqui na lida. A igreja saudável não possui apenas uma boa doutrina, possui pessoas que amam umas às outras. Podemos ter a igreja com a melhor doutrina, com a melhor teologia do mundo. Porém, ainda assim, podemos ter uma igreja com essa boa doutrina, mas que as pessoas não se amem, que tenham aversão umas às outras, que não se tratem como famílias. Isso leva ao texto de hoje que iremos ler. Peço que abram em Romanos 16. Vamos ler do verso 1 até o verso 16 hoje. Leremos. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja em Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor, como convém aos santos, e a ajudem em tudo o que vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Verso 3. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, para minha vida, arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meus amados Estaques. Saúdem Aples, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem meu parente Herodião. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem a Síncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e aos irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e a sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Isso daqui, esse texto, quando eu estava lendo sozinho, na leitura anual, passa muitas vezes despercebido, mas tem algo muito interessante que a gente pode tirar de uma lição aqui, que é simplesmente fantástico. O Evangelho sempre vai produzir isso daqui. O Evangelho vai produzir servos confiáveis. No verso 1 e no verso 2, por exemplo, nós temos Paulo apresentando a irmã Febe, a nossa irmã querida Febe, que hoje está com o Senhor. Paulo fala o seguinte: recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia,
para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos e ajudem em tudo no que vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Tudo indica que Febe foi quem levou a carta de Paulo a Roma. Paulo estava escrevendo, entregou para Febe, Febe foi a Roma, levou a carta de Paulo e ele pediu para receberem ela. Imagine a responsabilidade. O maior documento da história do cristianismo, um dos maiores documentos da história do cristianismo, confiado a uma mulher que naquela época não era nada, a mulher era à margem da sociedade, mas era diferente. Febe era uma mulher fiel. Paulo a chama de irmã, a chama de serva, a chama de protetora. Não são títulos de status, são títulos de caráter. Na igreja, confiança vale muito mais do que visibilidade. Ser o menor no reino terreno te faz maior no reino dos céus. Sendo menor aqui, mas com títulos de confiança, vale muito mais do que toda a visibilidade que este plano, que este mundo pode lhe dar. Jesus ensinou isso. Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. O reino é construído por pessoas discretas, pessoas simples, mas com coragem, capacitadas pelo Espírito Santo para a pregação do Evangelho. Nem todo mundo ali na igreja sobe no púlpito. E não é nem para todo mundo fazer isso. Mas alguém prepara a igreja, alguém limpa a igreja, alguém organiza, alguém orar, alguém visita. E Deus vê tudo e que façamos tudo isso de coração, como fazemos ao próprio Deus. E Paulo escreveu para outra igreja, uma das que ele ajudou a fundar, lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, verso 58. Paulo fala o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Todo o trabalho que fazemos não é vão. A gente pode achar que é injusto algumas coisas, que não deveria estar fazendo isso, que deveria estar sendo recebido, porém fazemos como se fosse para o próprio Deus. Como se fosse para o próprio Deus. E não é em vão. E isso produz um servo fiel. Continuando um pouquinho, Paulo fala de Priscila e Áquila, talvez conhecido por conta do filme lá, o Paulo Apóstolo, que aqui Paulo está mostrando que o Evangelho constrói parcerias certas. E Priscila e Áquila foram dessas parcerias ao longo da vida de Paulo que ajudou muito ele. Leremos aqui do verso 3 até o verso 5. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epneto, a primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. E, cara, isso daqui é simplesmente fantástico. Pessoas comuns arriscaram a sua vida para que Paulo continuasse vivo. Arriscaram sua própria cabeça para que o apóstolo Paulo não estivesse vivo, para que o apóstolo Paulo cumprisse sua missão. Deus usa pessoas para isso. As pessoas são colocadas na nossa vida e Deus usa essas pessoas para cooperar para a pregação do Evangelho. Priscila e Áquila aparecem diversas vezes na Bíblia, sempre juntos. Eles discipularam o próprio Apolo, que algumas tradições dizem que foi quem escreveu. Eu não creio nisso, mas algumas dizem que foi ele que escreveu o livro de Hebreus. Abriram sua casa para uma igreja. Normalmente as igrejas não ficavam em templos. A igreja era perseguida, a igreja era unida em casas dos cristãos. Eles abriram suas casas para os cristãos perseguidos. Arriscaram a vida por Paulo. Tem uma igreja dentro da sua casa. Eles mostraram que o ministério não acontece apenas no templo, acontece na sua vida, acontece na mesa, na sala, no café, na convivência. Isso nos lembra a palavra do apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 4:9. Sede mutuamente hospitaleiros e sem murmuração. Na mitologia grega, os gregos tinham a lei de Zeus,
que era quando um estrangeiro chegasse na sua casa, a gente deveria tratar ele como a gente gostaria de ser tratado, seu hospitaleiro. E isso é herdado pelos cristãos gentios também, a lei de Zeus, mas agora uma lei muito maior, a lei do amor. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Isso nos lembra também Hebreus 13:2. Não negligencies a hospitalidade, porque alguns praticando-a sem saber acolhem anjos. Esse texto de Hebreus tem muitas interpretações de que os anjos eram acolhidos e tudo mais. Já eu vejo de outra forma esse texto, mas não cabe agora eu falar. Uma, uma casa aberta para Cristo pode se tornar uma igreja. Uma casa aberta com pessoas com o coração aberto se torna uma igreja. Pessoas reunidas. A igreja não está no templo presbiteriano ou no templo batista. Não. A igreja está no coração de pessoas cristãs verdadeiramente convertidas, unidas, cultuando e louvando ao único Deus. Uma casa pode se tornar uma igreja com as pessoas reunidas. E isso nos leva a que homens e mulheres ativos na obra. Essas pessoas inspiram homens e mulheres cada vez mais a serem ativos na obra. Eu não vou ler isso aqui tudo, não, para o vídeo não ficar muito longo, mas do verso 6 até o verso 15, Paulo cita uma longa lista de outros nomes que trabalharam com eles para o evangelho. E é algo totalmente impressionante a homens, a mulheres, a pessoas que eram ricos, a escravos, a judeus e a gentios. E todos unidos. Por quê? Porque o evangelho produz isso na vida da igreja. O evangelho produz isso na vida das pessoas. O evangelho derruba barreiras, barreiras culturais, barreiras de crenças que temos já na nossa cabeça. E Paulo nos ensinou isso à igreja da Galícia em Gálatas 3:28, desarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Cada pessoa, não importa a sua classe social, possui uma função, tem um dom e talento para contribuir para a igreja. Cada um serve conforme esses dons e talentos recebidos. 1 Coríntios 12:18, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Não existe um cristão inútil. Existe cristão que ainda não descobriu onde servir. Mas enquanto isso acontece, como diria meu bom pastor, a gente vai testando. Bota aí onde que foi e vai indo. Quando vê onde ele quer ficar, quando o Espírito Santo tocar no coração dele e falar aqui, é ali que ele tem que servir a igreja, com seus dons e com seus talentos. E isso nos leva que também as igrejas nas casas. É algo que dá para a gente comentar aqui também, como falou aqui no verso 5, saúda igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Voltando um pouquinho o texto, Paulo menciona diversas reuniões em casas, não só aqui no verso 5, mas seguindo também aqui o texto, outras pessoas que eram reunidas na própria casa. Naquela época não existiam grandes templos. Os cristãos naquela época eram vistos como ateus, porque a gente não tinha um templo, não tinha um lugar para fazer sacrifício. Os cristãos eram reunidos na casa, no pátio do templo, como acontecia lá no início de Atos, em Jerusalém. As igrejas se reuniam nas residências das pessoas, aonde dava. Atos 2:46, diariamente preservavam unânimes no templo, partiram pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Se a gente pegar para se lembrar da igreja de Corinto, a igreja não tinha um dia que eles se reuniam uma única vez para fazer a ceia do Senhor durante um espaço de período de tempo, mas a cidade era muito grande, eles se reuniam em várias casas ao longo da cidade para ser a igreja. E tinha essa reunião geral de todas as igrejas, se a gente for fazer assim, em um único lugar para fazer a ceia do Senhor. Era muito diferente de Éfeso. Éfeso já era uma igreja que tinha um templo central que o pessoal se reunia e tudo mais, todos os cristãos estavam lá para estudar diariamente a palavra. Corinto era diferente, isso mostra a pluralidade do corpo de Cristo. A igreja nunca dependeu de prédios e é isso que eu estou tentando passar aqui para vocês, que o texto de Paulo está tentando passar aqui para vocês.
A igreja depende única e exclusivamente da presença de Cristo. E Jesus fez uma promessa incrível para nós. Lá em Mateus 18:20, porque onde estiverdes 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. A igreja saudável não depende de templos grandes ou megalomaníacos, mas depende da presença única do dono da igreja, do cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. Casas se transformavam em centros missionários, famílias se transformavam em instrumentos do reino de Deus. E isso nos leva ao último versículo da exposição de hoje. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. O amor prático, o amor da vida prática é reconhecido. O ósculo santo, assim por se dizer, de toda aqui a demonstração pública de afeto, demonstração pública de comunhão com amor. Não eram uma mera formalidade fazer tudo isso, não. O cristianismo gera uma família. E observe algo bonito. Paulo reconhece as pessoas, lembra nomes, ele agradece, Paulo honra e ele faz tudo isso. Isso é simplesmente fantástico. O apóstolo Paulo poderia simplesmente esquecer. Eu tenho uma mente, às vezes, voada, eu não lembro o nome das pessoas direito. Mas Paulo lembrou de cada um e colocou aqui na sua carta. E não tinha chat GPT ou celular para salvar na agenda, não. Era aqui na cachola, velho. Hoje vivemos numa cultura que reclama rapidamente e elogia lentamente. Qualquer coisinha que acontece, qualquer coisinha que o irmão faz, já tá reclamando. E quando é para elogiar, ah, não, mas que bem assim, bem, e elogia com elogio meio assim. Porque a cultura que estamos inseridos, principalmente aqui no Brasil, Paulo faz o contrário. Paulo demonstra gratidão e os elogia. Filipenses 2:3, não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isso nos lembra também Hebreus 10:24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Pessoas importam. Esse relacionamento importa para o cristianismo. O amor cristão se torna visível. Não tem como você se dizer cristão e o amor pelo seu irmão não ser visível. Romanos começou dizendo o seguinte, vamos voltar lá no capítulo 1, no verso 16. Vamos lembrar um pouquinho lá atrás. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Romanos começou assim e termina mostrando o que esse poder produz. Romanos é uma carta de teologia densa que mostra várias facetas da teologia bíblica, da natureza bíblica e da teologia cristã do próprio Deus. Mas a teologia não acaba nela mesma. A teologia produz adoração, como vimos no final do capítulo 11 de Romanos. E também produz um amor, uma vida prática. Não apenas pecadores perdoados, mas irmãos que servem uns aos outros, casais comprometidos, mulheres trabalhadoras, homens fiéis, casas abertas com hospitalidade, amizades profundas, uma família sendo criada. O Evangelho transforma indivíduos que antes eram isolados com suas próprias crenças em um povo, em um único povo. Como Pedro escreveu no capítulo 2, verso 9 e no verso 10, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O cristianismo produz um povo unido, não mais por aspectos étnicos, mas por o próprio Cristo que une todo o seu povo. E isso nos leva a pensar e a meditar em algumas coisas interessantes, já caminhando para o encerramento. Devemos sirva mesmo que ninguém veja.
Nós podemos não estar no palco, o pastor pode não estar vendo, os presbíteros podem não estar vendo, mas devemos servir. Como se ninguém estiver vendo. A Febe foi reconhecida e ela era uma pessoa discreta, foi reconhecida. Segundo ponto, faça sua casa um lugar para o reino. Talvez você não pregue para multidões, mas pode discipular pessoas à sua mesa, pode discipular sua família, seus filhos, e é isso que devemos fazer. Devemos valorizar pessoas acima de resultados. Hoje em dia queremos muito número. Número para lá, número para cá, mas o que importa são as pessoas. Tem um meme lá que a verdadeira jornada são os amigos que fazemos pelo caminho. E eu reitero a frase, só que mudando uma parte. A verdadeira jornada são os irmãos que fazemos no caminho. Devemos reconhecer e encorajar quem serve. Às vezes as pessoas que servem podem estar desanimadas. Sempre que possível, leve uma palavra para ela. Mostre que você é o irmão dela, que você está com ela até nas dificuldades, para conversar, trocar uma ideia, tudo mais. E devemos fazer isso. Paulo cita nomes porque a gratidão fortalece toda a comunhão. E o quinto e último ponto que devemos nos lembrar é que Deus conhece o seu nome. Tem um capítulo em Levítico, se eu não me engano, no capítulo 15 de Levítico, que ele mostra o que cada tribo, as 12 tribos de Israel vai ter que fazer, ou é Levítico ou é Números, fazer de sacrifício e tudo mais. Eu sempre me perguntei, para quê? Para que isso? Eu estou lendo a mesma coisa 12 vezes. Sendo que é literalmente isso. Deus não te vê ali na multidão algo como, é tanta gente, aqui mais um. Não. Deus conhece o seu nome. Deus conhece cada um. E Deus tem um cuidado especial por cada um. Romanos 16, uma lista de nomes humanos, mas aponta para essa verdade maior. Mostra que o Senhor conhece pessoalmente os seus, como o próprio Jesus falou em João 10,13. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. A igreja pode às vezes enxergar apenas funções. Às vezes a gente pode só, não, ele faz isso, ele faz isso. Mas Jesus enxerga pessoas. Deus que inspirou essa lista de nomes aqui de Romanos 16. Não é algo inútil, é algo inspirado pelo Espírito Santo. É o mesmo Deus que conhece, o mesmo Deus que inspirou essa lista de nomes que não é inútil, também conhece. Ele conhece a sua história, conhece o seu serviço, conhece a sua fidelidade. Nenhum trabalho feito para ele passa despercebido. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Esse foi a exposição de hoje de Romanos 16. Espero que você tenha gostado. Clique no vídeo aqui do lado. E até o próximo vídeo, galera. Falou, fui e tchau.